Olá, eu sou Cristina Gobi do programa Meditação, Harmonia e Equilíbrio. Eu queria conversar um pouquinho hoje sobre neurociências e meditação. Gente, eu li recentemente um artigo muito interessante que dizia: descobriu-se mais sobre o cérebro nos últimos 20 anos do que nos últimos 200 anos. Por quê? Em parte pelo desenvolvimento das tecnologias de imagem usadas hoje largamente nas áreas médicas e, de outro lado, muito também pelo conceito de neuroplasticidade. Antigamente, achava-se que o cérebro era um órgão estático, que depois de uma determinada idade ele não se desenvolveria mais. Mas hoje, neurocientistas já sabem, e muitas pesquisas mostram isso, que o nosso cérebro é um órgão que se autoesculpe ao longo do tempo. E ele melhora as conexões, ele pode inclusive mudar de estrutura a partir de práticas, a partir de ações, a partir de novas atividades. Então, por exemplo, pesquisas com motoristas de táxi de Londres mostraram que eles tinham uma determinada área do cérebro muito mais desenvolvida do que das pessoas comuns. Por quê? Porque eles eram obrigadas a treinar e ter mentalmente todo o mapa da cidade, ou seja, essa área relacionada ao raciocínio espacial dos taxistas de Londres era realmente bastante desenvolvida, porque eles tinham que andar e circular por esse emaranhado de ruas, enfim, por toda a cidade, o que levou essas pessoas a terem um desenvolvimento, do raciocínio espacial e desse mapa mental aí muito maior do que as pessoas comuns. Outro caso que se tornou bastante emblemático, e bastante forte, bastante significativo na literatura de neurociências, foi a história de um operário de estrada de ferro dos Estados Unidos, lá ainda em 1850, 1848, 1850, este operário, chamado Phineas Gage, sofreu um acidente. Eles faziam explosões de dinamite para abrir o território para a instalação e construção das estradas de ferro, e numa dessas explosões, uma barra de ferro cruzou, bateu na cabeça do Phineas Gage e atravessou o seu cérebro, alterando bastante essa parte frontal. Milagrosamente, Phineas Gage sobreviveu. Ele foi para o hospital consciente, conversando, recebeu tratamento médico, ele foi cuidado e ele sobreviveu. Mas posteriormente, as pessoas começaram a notar que o Phineas Gage mudou por completo de comportamento. Ele não era mais a mesma pessoa, porque ele, que era uma pessoa tão tranquila e cordata, se transformou numa pessoa de mau gênio, de mau humor, tratava mal as pessoas, ou seja, ele não era mais a mesma pessoa porque ele se transformou. Do ponto de vista emocional, Phineas Gage era outra pessoa. Mas e aí foram descobrir, muitos estudos anos depois, que a área do cérebro do Phineas Gage que teria sido afetada nesse acidente, que é a área do córtex pré-frontal, era responsável, entre outras funções, pelas funções sociais de convivência, de harmonia, enfim. Essa, gente, foi um dos primeiros estudos, primeiras pesquisas de neurociência mostrando, então, o que aquela área do cérebro, quando lesada, provocaria do ponto de vista de comportamento e funcionamento emocional de uma pessoa. Bom, e hoje existem muitas outras pesquisas na área de neurociências mostrando o quanto o nosso cérebro muda a partir da prática da meditação. Com isso, eu quero dizer para vocês, vale a pena experimentar, vale a pena parar, nem que seja 5 minutos do seu dia, para serenizar a sua mente, para se tranquilizar, para cessar, ajudar a cessar aquele burburinho mental, aquilo que um professor meu de meditação chama carinhosamente de fofoca neuronal, que acontece na nossa mente diariamente. Então, a gente precisa para esse alívio, a gente precisa dessas práticas e isso faz um enorme bem para a nossa saúde e para a nossa vida como um todo. Acredite e vá praticando, tem que seja 5 minutos por dia.